Você sabia que o Brasil já foi governado por um acordo político chamado Política do Café com Leite? Calma, não é uma receita, é uma parte bem importante da nossa história. A política do café com leite surgiu na Primeira República, de 1889 a 1930, quando o Brasil era governado pelas oligarquias. As duas mais fortes seriam São Paulo, com sua economia cafeeira, e Minas Gerais, com seu enorme colégio eleitoral. Esses dois estados fizeram um acordo de cavalheiros, iam se revezar na presidência do Brasil. Um presidente paulista e depois um mineiro, e assim por diante. Mas para isso funcionar, tinha um truque. Eles usavam o chamado voto de cabresto, em que os coronéis obrigavam os eleitores a votar no candidato certo, tudo sem voto secreto e claro. E se isso não bastasse, ainda rolava fraudes eleitorais. A manipulação era a regra. Mas por que tudo isso? 3 motivos principais. O primeiro era controlar as eleições e manter o poder federal nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. O segundo era garantir seus interesses econômicos, como o café paulista. E 3, impedir que outras oligarquias chegassem ao poder. Esse arranjo político durou até 1930. O problema começou quando o presidente Washington Luiz quebrou o acordo e indicou outro paulista, Júlio Prestes, em vez do mineiro da vez. Minas Gerais se revoltou e se uniu ao Rio Grande do Sul para lançar Getúlio Vargas. Mesmo derrotado nas urnas, Vargas liderou a Revolução de 1930, que derrubou o governo e impediu Júlio Prestes de tomar a posse. Isso deu o fim da política do café com leite e, consecutivamente, o fim da Primeira República. A política do café com leite mostra como os interesses das elites moldaram o Brasil por décadas. E você, já sabia desse revezamento presidencial? Você sabia que durante quase 40 anos, a presidência do Brasil foi praticamente um jogo de passa a vez entre 2 estados? Imagina se hoje os 2 estados pudessem eleger o presidente. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu. A política do café com leite era um acordo que buscava principalmente controlar as políticas brasileiras, garantindo o predomínio para as oligarquias paulistas e mineiras nas eleições presidenciais. O grande objetivo da política do café com leite era controlar as eleições presidenciais, pois isso permitiu que ambas as oligarquias estivessem no controle do governo federal. Atender seus interesses econômicos, ocupar o governo federal as principais formas para que as oligarquias tivessem seus interesses atendidos. Consolidar o poder. A política do café com leite era também um meio para garantir que ambas as oligarquias se mantivessem de maneira definitiva no poder, evitando que as outras conquistassem a presidência. A política do café com leite foi um acordo político bastante importante da Primeira República, deixando algumas consequências, como o fortalecimento das oligarquias, fraudes eleitorais, que foi um fortalecimento de trocas de favores. Esse acordo só fortaleceu a troca de favores como uma característica marcante da política brasileira, enfraquecimento das instituições. Como a política se baseava em acordos e negociantes, as instituições não funcionavam de maneira correta, fazendo que não houvesse uma democracia no país. Você sabia que o termo café com leite não era usado na época? Ele foi criado depois de um tempo para descrever a alternância dos presidentes entre os 2 estados. Você sabe o que são oligarquias? Oligarquias são formas de governo ou de controle político e econômico em que o poder está concentrado na mão de um pequeno grupo de pessoas. Geralmente pertencem à mesma família de classe social ou grupos econômicos ou elite. Essa característica pelo poder concentrado, interesses próprios, falta de participação popular, pode ocorrer em várias formas, mesmo dentro de um sistema democrático. Pode haver oligarquias econômicas ou políticas que influenciam o poder. Como funcionava o voto de cabresto? A maioria da população era pobre, analfabeta e dependia economicamente dos coronéis. Em troca de empregos e terra, proteções ou favores, essas pessoas convencidas a votar conforme o desejo do coronel. Não era secreto. Naquela época, o coronel sabia exatamente em quem cada um votava, o que facilitava a pressão e o controle. Fala comigo! Meu celular tá travando! Tá travando! Cuidado com as costas!